Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Desde já eu gostaria de agradecer todos vocês que têm nos acompanhado aí nessa jornada. Chegamos no 22º episódio. Então já são mais de quase 1.500 inscritos aqui nos canais, já são mais de 50 mil visualizações e os cortes têm reverberado bastante na nossa página lá no Instagram. Então, se você não nos segue, vá lá, @soubadalando, lá no Instagram, no Facebook e aqui no canal. Se você não está inscrito, meu amigo, pare agora o que você está fazendo, coloque lá, se inscreva, compartilhe, deixa a sua mensagem que a gente vai responder sobre o papo que a gente está tendo com os nossos convidados, beleza? Lembrando que toda segunda e quinta episódio inédito aqui do Badalando Podcast para vocês, beleza? Bom, hoje, segunda-feira, você já sabe que toda segunda a gente traz uma história inspiradora, uma personalidade da nossa sociedade para mostrar para vocês o quanto de pessoas capacitadas, pessoas inspiradoras e pessoas que têm um serviço gigante para a nossa sociedade e às vezes você não conhece. Então, para você que é empreendedor, para você que é um produtor, um músico, ou você que está iniciando, né, um projeto e tal, é importante que você conheça as pessoas que já estão aí há muito tempo empreendendo, fazendo, desenvolvendo na nossa cidade, para que você possa ter essa referência, né? Eu sempre falo que Aracaju, Sergipe, é uma cidade que às vezes ainda tem grandes referências, mas ainda não são conhecidas por todos, né? Então, trouxe hoje um convidado de peso que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história dele e tudo que ele pensa e o que ele faz pensando na cultura da nossa cidade. Bom, ele é jornalista, ele já tem uma vasta experiência na gestão pública da nossa cidade, já passou pela Fundação Aperipê. Hoje ele é presidente da Funcaju já há quase 4 anos e o meu convidado de hoje é Luciano Corrêa. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, David. Uma alegria estar aqui, né, pelo que você representa no trabalho que você faz, porque conhecendo a história do Badalando, a sua história, o trabalho que você faz aqui, a produção de conteúdo local, veja, isso é tudo que me interessa em cultura. E é o que você faz. Então, assim, já qualifica a minha vinda aqui. Eu fico muito feliz e você prontamente atendeu aí esse convite que a gente fez. A gente sabe que a agenda é muito corrida, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo de início, né, do nosso país do forró, né? As Isso. vésperas também do grande evento Forró Caju. E eu lhe Isso. agradeço demais de você ter topado ceder esse tempinho aqui para a gente conversar. É uma satisfação. Massa. Luciano, a gente aqui no Badalando Podcast, a gente sempre vem por um viés assim de fazer uma linha do tempo para que a gente de fato possa mostrar essas histórias dessas pessoas que fazem tanto pela nossa cidade, pelo nosso estado e às vezes não tem isso publicado na internet, não tem isso acessível para todo mundo. Eu queria fazer um breve resumo que você pudesse contar aí um pouco da sua trajetória, você que começou como jornalista, né? Queria que você falasse um pouquinho desse seu começo, como você começa como jornalista e você vem para a vida pública. Então, diz o povo que o diabo é bom porque é velho. Eu tenho muitas histórias, muita experiência, não porque seja bom, mas porque eu tenho muitas histórias, porque eu tenho muito tempo já de vida Sim. nesse mundo. Então, já estou aí nessa quadra. Eu comecei na Folha da Praia, um jornal que impactou o jornalismo sergipano, né? Eu vim de Itabaiana, eu sou nascido em Macambira, me Sim. criei em Itabaiana, né? E até hoje eu estou ligado, eu digo condenado a Itabaiana. Minha família A terra riquíssima, né? quase toda Grandes empreendedores em se Itabaiana, né? isso, e a minha família toda, quase toda se encontra lá. Eu tenho que ir pelo menos de 15 em 15, bater o ponto Sim. lá, que minha mãe, grande, Dona Afra, é viva, graças a Deus. Coisa Então, boa. e depois vim para Aracaju aí com 17 anos para fazer engenharia química. Caramba. E estudei 3 anos de engenharia, depois abandonei e fui fazer jornalismo em Salvador. Nesse meio tempo, quando eu estava deixando a engenharia para fazer o jornalismo, eu comecei a escrever. Sempre gostei de ler muito, né? Papai foi o melhor exemplo. Papai leu a vida inteira de maneira exaustiva, né? Um- um- com uma biblioteca muito rica, né? Diversa e rica.
Então eu herdei dele o gosto da leitura e depois passei a escrever. E aí, brincando de escrever, eu tinha um livrinho de poesia que eu fiz aí nesse período que eu estava estudando jornalismo, engenharia na UFES, né? Na época apoiado pelos centros acadêmicos, pelos diretórios acadêmicos e pelo DCE. E esse livro está edição esgotada. E os poucos números que eu sei que algumas pessoas têm aqui, eu faço Que questão de massa, manter sob sigilo. que massa. Eu não dei certo. Era um livro de poesia, eu não dei certo como poeta. Mas nesse período eu comecei a escrever, então comecei uma experiência na Folha da Praia. A Folha da Praia durou aí quase 40 anos, Caramba. fez uma revolução na linguagem do jornalismo sergipano e eu tive o primeiro privilégio que foi de participar dessa geração, junto com Amaral Cavalcante, com Ilma Fontes, com Roninho, com Fernando Sávio, né? Essa figura tão importante para a cultura, para o jornalismo, para a literatura sergipana e que, lamentavelmente, essas gerações mais novas Não, quase não têm conhecimento. verdade. Por isso que um trabalho como você faz, David, com o Badalando, é importante, porque Registrar essas histórias, né, busca Luciano? fazer a recuperação dessa memória cultural de Com Sergipe. certeza. Eu estou muito preocupado com isso. Bom, então fui para Salvador, fiz jornalismo, me formei, voltei para cá e aí fiz muitas coisas, trabalhei. Segui escrevendo na Folha da Praia, mas trabalhei 3 anos no jornal Tribuna da Bahia, que tinha uma sucursal na época em Aracaju. Sim. Trabalhei depois na TV Sergipe, trabalhei 4 anos na TV Sergipe. Como Fui, repórter fui mesmo? editor, pauteiro, Fez tudo. fui repórter, né? Fui editor de um programa que acontecia só dia domingos. Eu me lembro procurando na internet, eu acho que aqui no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão Tem, ver. eu tenho um Tem umas canal. entrevistas antigas suas na TV É isso, Sergipe. é isso, é isso. Eu fiz. Tinha um programa chamado A Palavra é Sua, e eu, naquela época, era militante político, então eu fazia do jornalismo muito a minha batalha das ideias. Então, nesse programa A Palavra é Sua, eu ficava livre para entrevistar quem quisesse. A TV Sergipe estava sob intervenção da Rede Globo na época, e o então diretor da Globo aqui se identificou muito, gostou muito do meu trabalho e me deu liberdade para fazer esse programa. Então eu entrevistei muita gente de fora que passando aqui para o Sergipe, Ulisses Guimarães, né, Michel Caramba. Temer, Lula quando candidato, Valdir Pires, que foi candidato a vice, enfim, gente que fez a história política brasileira. Eu tive a oportunidade de fazer esse E programa. você tem isso no seu canal, essas entrevistas? Eu tenho algumas, né, algumas. Qual é o canal aqui no YouTube? No canal do YouTube, eu tenho minhas matérias da TV Sergipe, Se a algumas galera delas. quiser já procurar, já diz aí como é que ele acha No lá. canal Luciano Correia. Luciano Correia. Luciano Então Correia, você já tá aqui no no YouTube, já YouTube. coloca lá pra ver um pouco da história, porque É, deve é, ser recortes isso. interessantíssimos da história, Isso, né? eu fiz o Bom Dia Sergipe, eu era editor e co-apresentava, né? O apresentador era Carlos França. De vez em quando eu entrava todo dia para entrevistar e de vez em quando eu apresentava. França tinha um Chevette na época, que toda vez que chovia, esse Chevette dele parava aí nas enchentes de Aracaju. E aí eu entrava para apresentar no lugar dele, enfim, eu chegava cedo para fazer esse Bom Que Dia. legal. E era boêmio, né? Naquela época, eu era E muito, gostava, né? muito de E farra. em falar em boemia nessa época, aproveitando já, por questão de Tá. curiosidade, como era, a gente tá falando aí nesse período, de que ano exatamente, assim, mais ou Aí, menos? os anos Os 80, anos né? 80. Eu, ao mesmo tempo, também trabalhei no serviço público. Entrei na prefeitura de Aracaju, na SECOM, trabalhei um período. Fui secretário já com 25 anos, né? Com Caramba, 25 muito anos de novo. idade. O prefeito, então prefeito José Carlos Teixeira, era apoiado por partidos de esquerda, menos o PT, né, que Sim, não era. O Zé Carlos Teixeira era do MDB. certo. E então eu era do Partido Comunista, o Partidão. E o Partidão indicava naquela época o secretário de comunicação. Então o então secretário indicado pelo Partido Comunista teve um problema lá e saiu. E eu fui indicado aos 25 anos, sem experiência nenhuma e tal, mas trabalhei com uma figura maravilhosa, fantástica, que foi o ex-prefeito Zé Carlos Teixeira. Além de ter sido um bom gestor de Aracaju, fez uma gestão impactante na época, um homem de bem, um homem culto, arejado, né, uma Então boa é uma praça. baita escola pra você, Isso, né? isso. Então, ao mesmo tempo, eu tive esse caminho paralelo pelo poder público. Eu fui secretário 5 vezes, né? Da Secretaria de Comunicação 4 vezes, depois da Funcaju e antes fui também da PRP.
Mas no setor privado, eu tive na TV Sergipe, como eu disse, na Tribuna da Bahia. Eu fui diretor de jornalismo da TV Difusora no Maranhão por 2 anos. Caramba. Fui levado por esse diretor que passou aqui, né, que Certo. fez também uma intervenção lá na Globo e me convidou para ser o chefe de reportagem. Num determinado momento, ele voltou para a Globo e me deixou como o diretor. E aí você falando da vida boêmia em 1980, eu tenho essa curiosidade. Como era a vida boêmia em Aracaju nos anos 80? Porque eu soube que tinha um movimento, que é Praça Tobias Barreto, tinha um movimento da galera do rock. Queria que você fizesse um recorte, Ah, porque eu já pesquisei uma vez que a gente tem aqui desenvolvendo um evento dos anos 80. A gente tem uma label aqui que a gente chama Festa Play, que a gente faz 80, com tema 80, 70, 90, 2000. Aracaju nos anos 80. Você que era um cara, você falou que era um cara boêmio nessa época. Qual era a boemia de Aracaju da noite aí? vamos lá. O jornalismo, hoje o jornalismo está mais com um perfil mais profissional. é, Já não há essa tradição. Era quase que uma obrigação o jornalista ser boêmio e também ter um pé na literatura. O jornalismo era Certo. muito literário. E eu, então, Sim. que comecei por um jornal que fazia o jornalismo literário, que era a Folha da Praia. E essa geração da Folha, toda ela é uma geração de bares, de notívagos, né, de boêmios, né, Amaral Cavalcante, né, todos esses que eu falei aqui, Uma Fontes, Fernando Sávio, né, Fernando Sávio morre jovem, inclusive, por um problema de cirrose, né, você vê como levou a sério Sim. esse mergulho no mundo underground de aracajuano. Sim. E essa Aracaju dos anos 80, ela era marcada por alguns bares, né, que eram os points, uma vida muito fervilhante, né, muito intensa, né, com muita cultura, muitos shows ao vivo, com artistas, inclusive, locais, né, não tinha essa influência tão forte da cultura pop como hoje, né? Tinha também, a cultura pop está presente aí, a indústria cultural está Sim, presente aí há tantos anos. com Mas eu, certeza. eu acho que tinha uma pegada mais nordestina mesmo, Entendi. porque não era só o forró, não era só pé de serra. Você Certo. tinha aí Xangai, vindo aqui sempre, gente que fazia uma música semelhante, né? Esses nordestinos que fazem uma música do sertão nordestino, do interior. Então você tinha bares como, por exemplo, o Gosto Gostoso, que era de Sim. Fernandinho Montalvão, O esse que, Fernandinho esse que Montalvão. é Esse tem diretor muito. Esse eu quero trazer de aqui, porque tem muita muita história esse história. Ele daí. tem um catálogo fotográfico fantástico. Fernandinho tem um registro fotográfico de tudo que passou e de todas as pessoas que passaram pelo bar dele, que é a memória da vida cultural e noturna de Aracaju. O Perfeito. Gosto Gostoso, que ficava aqui perto, aqui na Pedro Praz Azevedo, Sim. um bar fantástico, né, com essa geração de esquerda toda que depois Se chega ao fizeram poder, points. né, como Marcelo Deda, como Edvaldo Nogueira, né, enfim, tantos aqui que alguns viraram desembargadores, juízes, enfim. E você lembra nessa época, tipo, um grande show, assim, que marcou época, assim, nesse período, assim? Eu lembro de Xangai, eu acho que Elomar também teve lá no bar, eu não lembro bem agora se é Elomar, mas acho que sim também. Vital Farias, muita gente, eu não. E tinha um outro bar também ali perto chamado Saneamente, que era na Avenida Saneamento, então ele fez um trocadilho e era outro bar também disputado. Os bares com perfis muito próprios, né? Alguns assim para mais underground mesmo, para mais pancada, né? Aquela Certo. geração que metia o pé mesmo sei lá, sexo, drogas e rock and roll, né? Na medida do que era possível naquela Claro. época. E outros mais classe média, mais uma classe média um pouco alternativa. Porque esse mundo que eu circulava era esse. Agora você tinha também a vida cultural da elite, né? De uma Aracaju chique e elegante, né? Que começava Sim. pela Atalaia, pelos bares tradicionais da Atalaia, o Viludo, né? E tantos outros, o Tropeiro, Tinha que um era um bar tropeiro, também no né? começo, tinha, que eu me lembre, né? Era obrigação, né, dessa geração de Aracaju, no fim de semana ir comer caranguejo na praia. Hoje ainda mas já não é tanto, porque a cidade está completamente pulverizada. Até porque você tem orla para todo canto, né? É Você tem para verdade. Socorro, e aí já com a ponte você vai para Atalaia Nova, para Pirambu, para todos os cantos, para o lado de cá também.
né? Atravessa a ponte ali, vai para Caueira, para o Abaís. Então a cidade ficou muito dividida por essas novas fronteiras que foram abertas. Mas tudo se concentrava naquela época na Atalaia. E era a Atalaia mesmo. A Coroa do Meio era deserto puro. Né? Eu lembro que Amaral falava muito do Colodiano, né? Que era a região que era chamada aquela área contígua à chamada Praia dos Artistas. Certo. Né? Existia o fim da Coroa do Meio e essa turma da própria Folha da Praia, de pessoal mais descolado, mais engajado e ao mesmo tempo mais maluco, criou a Praia dos Artistas. Né? E você E, era um desses malucos. eu era mais comportado. Como eu era um militante político, Aham. eu era da banda mais comportada, né? Eu não Certo. era desse que metia. Eu achava bonito, mas não tinha coragem. E também eu estudava em Salvador. Nessa época eu já estava em Salvador. Eu escrevia na Folha, vinha passar às vezes um fim de semana aqui em Aracaju e encontrava essa turma e tal, mas eu não tinha. Eu era um pouco mais comedido do que Amaral, do que essa Sim. geração. E então essa geração moldou a cultura aracajuana, da juventude alternativa, né? Mas você tinha a vida oficial da cidade, né? Das colunas sociais, né? Sim. Dos grandes colunistas, né? Da imprensa mais tradicional, né? Esse mundo eu não frequentei muito, mas enfim, é isso que acontecia na Atalaia, né? E aí, Nesses lugares. como você vivendo essa Aracaju aí, com esse movimento cultural, com essa sua, né, essa parte da política, né, dessa militância de esquerda, vendo esses movimentos culturais no início, né, acontecendo, desenvolvendo, e aí você passa, né, como jornalista, vai fazer sua formação, você é mestre, você é doutor, e passa um período fora, né, da Isso, cidade. isso. Só para um parênteses Não, que eu não respondi, por a favor. Praça Tobias Barreto era um point também, isso ainda nos anos 70. Eu vim para Aracaju em 79, mas Certo. em meados de 70 foi que ela se transformou num point. Era uma feirinha que tinha dia de Sim. domingo, de Que tarde. até hoje a gente tem um pouquinho de resistência dessa feira lá, né? Era uma feira de artesanato com comidas típicas e tinha uma concha acústica, que é um espaço formidável, né? Inclusive eu estava esses dias, passei lá no local e fiquei comentando com um colega meu da prefeitura que a gente podia revitalizar esse espaço, porque é uma concha acústica, veja, é o palco pronto, Exatamente. né? Exatamente. Agora, também tem uma coisa, né? Não é só o poder público que pode pensar em Sim. trazer de volta a vida cultural num lugar que já teve uma vida muito pujante. O mundo da cultura também, o mundo da cultura do setor privado, enfim, também tem que cuidar disso, né? Isso não é só uma obrigação do poder público. Eu tenho Perfeito. essa preocupação e estaria disposto a criar os meios né? Mas acho que essa tarefa é de todos. Tinha uma outra coisa que era os shows do Constâncio Vieira, né? Naquele Certo. ginásio ali ao lado do Batistão, e que era o palco principal. Né? Eu Os grandes shows, não né? me lembro de outros palcos de espetáculos em Aracaju. Você tinha no Yacht Clube, na Atlética, né, os clubes sociais, que depois Sim. entraram em decadência. Né? Sim. Na minha juventude, o carnaval era nos clubes. É, Inclusive, total. em Itabaiana, eu frequentei, na minha infância e juventude, adolescência e juventude, eu frequentei carnavais de clubes. Mas aí, logo depois, os clubes entram em decadência. Então, o grande palco mesmo, que recebia as grandes atrações nacionais de música, era o Constâncio Vieira, né, que fazia show com lotação esgotada, Não, eu assim, né? lembro que o Pinga Produções, não sei se, Sim, né? sim, sim. Ele fazia muita Empresário de Roberto coisa. O Carlos. empresário Roberto Carlos, Sim, Xuxa, RPM, isso, teve um show o antológico, o mainstream da mainstream, música brasileira. e era o grande palco lá, né? Isso. Eu lembro de 79, Zé Ramalho lançando o segundo disco dele, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, né? Fagner e Simone fazendo um show conjunto, né? Quando Fagner lançando o disco dele que trazia a música Beleza, eu acho que o disco chama-se Beleza, enfim. Sim. Na época que os discos vinham com capas belíssimas, né? Ah, Eram o LPs LP, o e, grandão, e né? com nomes temáticos, né? Que a minha geração guardou para sempre. Então, era um outro momento da indústria cultural, né? Nesse aspecto, a indústria só se revitalizou, se repaginou, né? Ela continua acontecendo com outras linguagens, mas com a mesma Perfeito. riqueza, com a mesma Exatamente. criatividade, com a qualidade técnica extraordinária, né? Essa geração de profissionais
que trabalha hoje é muito competente, né? Com certeza. Eu às vezes vejo gente da minha geração ter preconceitos com uma banda, por exemplo, como Calcinha Preta. E eu digo, olha, você pode não gostar da música que eles estão tocando. Embora eu goste, aquela música tema da novela, Sim, toda vez que eu ouço, eu acho fantástica, eu gosto daquela música, eu gosto da cantora Silvânia. canta muito. E os músicos são muito bons, são Não, muito é profissionais. excelente. E assim, e uma coisa da calcinha preta, eu até entrei em contato com o Gilto, queria muito o Gilto aqui pra gente contar essa história, porque assim, veja, a calcinha preta, é, hoje, sem dúvida de errar aqui, é o artista sergipano mais reconhecido. Veja, não é em qualidade nem nada, é em quantidade de pessoas que Sim. conhecem. É o artista, talvez, de Sergipe, da música mais reconhecido no mundo. Eu tive nessa época de formação aqui, para virar diretor artístico, para abrir a gravadora da gente aqui, Aham. eu tive fui recebido por Marcelo Castelo Branco, que foi durante 20 anos presidente da Universal Music, Uhum. né? E ele foi um dos responsáveis pelo aquela profissionalização do mercado do axé que dominou os anos Sim, 90. sim, sim. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele, quando eu falei, sabe, eu vim de Aracaju, eu disse, cara, Aracaju é terra da calcinha preta. Aí eu disse, tal. Eu disse, rapaz, olha, a calcinha preta foi a única banda que eu tentei contratar e não consegui. E muita gente não sabe. A Calcinha Preta foi um dos maiores artistas independentes que o país já teve. Porque naquela época, a Calcinha Preta se tornou o que se tornou porque ela era totalmente independente. Então, ela vendia os shows, ela gravava os seus CDs, ela distribuía os seus CDs e fabricava os seus Olha, CDs. é um Então, case, ela né? tinha a cadeia toda completa. Isso, Então, e isso. naquela época que se vendia disco, quando eles foram no Faustão, tipo, eles vendiam 10 milhões de cópias e era eles mesmos que faziam aquela indústria girar. Então, você vê a importância. E naquele momento, a Calcinha Preta ditou como o forró estilizado na época que se transformava no país. Então, eu gosto sempre de falar isso, porque eu tenho orgulho da calcinha preta, apesar que muita gente que não entende isso profundamente, não, porque realmente é um som de massa, né? É um som de cultura mesmo popular, né? Tem aquele papel, mas é importante. Eu queria muito que o Gilto viesse aqui. Então, Gilto, se você tiver vindo aí, rapaz, venha bater um papo, porque essa história não pode ficar guardada aí nas gavetas de vocês. É bom que a gente mostre, porque às vezes quebra alguns tipos de preconceito que se tem, né? Mas olha, gosto primeiramente se discute, né? De onde alguém tirou a ideia de que a calcinha preta, por ter um apelo mais popular, de fácil compreensão de suas letras por parte do público, de melodias mais assimiláveis, que isso está associado à qualidade inferior. O que e a Exatamente. recíproca seria verdadeira, ou seja, a música boa é aquela que você busca complicar e Que seja mais sofisticar. difícil de entender, Isso, né? se for assim, isso vai parar na música clássica, né? Exatamente. Então é uma discussão muito, eu acho uma discussão Rasa. muito rasa, muito superficial e, portanto, desonesta. Eu sempre É, falo aqui pros artistas que a gente não discute o conceito de música boa e música ruim, na minha cabeça, e que eu aprendi para ser diretor artístico hoje da gravadora, é aquela música que ela é mal trabalhada, ela é sim, mal gravada, sim, ela é mal arranjada, sim. entendeu? Mas não é o estilo. Porque que acontece? Como é que você vai chegar? Muita gente fala, o funk hoje é uma música ruim. Cara, veja, como é que você quer que um MC, certo? Que às vezes é um MC da comunidade ali, é um cara que vive uma realidade fora dos padrões da elite. Como é que você quer que ele fale de uma outra coisa que não seja a realidade dele? Isso não existe. Porque É, o artista, ele é a antena, ele é a palavra claro, que repercute aquele claro, meio que ele vive, claro, né? claro. E eu acho que eu acho que às vezes, inclusive, é ignorância, né? Total. A pessoa ignora por não ter tido oportunidade, por preconceito, por má vontade, tudo isso, ou por outras coisas. Eu morei em Madrid 6 meses, quando eu estava terminando o doutorado, e eu tive um orientador que ele trabalha a economia política da comunicação, mas na linguagem da música. Então é um cara muito dentro desse mundo. Massa. E ele gosta também de música, é um cara que frequentava muito a noite de Madrid para ouvir sons. E virou meu amigo. Um cara era casado com a sergipana na época, que Massa. coincidentemente era minha amiga. Veja, tudo isso foi coincidência.
E aí se tornou meu amigo até hoje. Então eu saía muito com esse cara, os amigos dele, a mulher dele. Eu passei a frequentar a noite de Madrid já depois de madurão, né? Já bem maduro, quando eu tinha deixado essa vida boêmia, já Sim. quando eu fui para Porto Alegre fazer mestrado e doutorado, com aquele frio todo, eu já estava muito recluso em casa, estudando, vendo TV, que eu sempre gostei, sou do jornalismo, eu sempre gostei muito de televisão. E em Madrid me abri para os amigos, para os convites, então fui em muitos lugares e aí quebrei um preconceito que eu tinha com música eletrônica. E fui a Hum, muitos shows. E aí fui ver, por exemplo, a grandeza de um cara, sergipano também, com o pé no mundo também. A mesma coisa que acontece com Calcinha Preta, acontece com ele, DJ Dolores. DJ Né? Dolores, Eu com fui, eu fui em certeza. festas em Madrid que tocou DJ Dolores e eu falei, Que orgulho, né? sergipano de propriar. Aqui, eu tive um aluno aqui na UFES que era amigo de infância dele, enfim. Veja, e por que essa discussão ocorre? Às vezes, inclusive, encampada por artistas, que devia ter essa obrigação, que você disse, de ser Exatamente. antena da raça, né? Não era assim Exatamente, que com se dizia? certeza. Quer dizer, o artista tem uma sensibilidade porque ele vive da criação, Perfeito. né? Um professor pode não viver da criação, ele vai trabalhar o seu conhecimento conforme a linguagem que lhe convier. Mas o Perfeito. artista, por essência, ele vive da criação. Então, não se explica um artista que seja preconceituoso, que se feche a diálogos, trocas culturais com outras linguagens, com tudo isso. Eu acho que, E, inclusive, é uma coisa que, por exemplo, aqui na gravadora, a gente incentiva muito que, por exemplo, às vezes o artista, principalmente aquele artista que é também compositor, às vezes ele não se permite ele se associar, não se associar, mas aglutinar o pensamento dele com outro pensamento e criar mais em parceria, né? Hoje, na era digital, né, nos lançamentos digitais, é muito comum que se faça as colaborações, né, que a gente chama de feat e hum, de parcerias, hum. para que esse diálogo ele se amplie, que o público ele se amplie e você tem essas criações em duo, em trio, em quintetos. Hoje, na parte de composição, você tem os grupos de composições, 6, 7 pessoas para criar uma obra. E eu acho que a própria releitura do acervo musical brasileiro, esse país que não tem nenhum outro tão rico, tem outros ricos. Não, Os mas acho que a Estados, música os, da os gente, Estados Unidos é muito rico, né? São sim. muito ricos, né, na música, musicalmente, com jazz, com blues, com tantos ritmos variados também. A Cuba, né? Cuba é um país daquele tamanho, Você né? teve uma experiência em Cuba, Morei em né? Cuba em 89. Eu ia contar a minha vida toda, mas a gente já entrou na discussão em si. Quem sabe numa outra conversa aqui Não, mas vamos lá, a gente tá com eu tempo. termino de contar minha biografia, mas enfim. Eu acho que estava pensando aqui, quando a gente discutiu, falou aqui sobre coisas, como a técnica evoluiu. Tem grandes discos, né? Eu vou chamar aqui de LP, da música, da LPs, da música brasileira, que são mal gravados. Eu falei, que desperdício, porque o cantor. Isso só existiu uma vez. É Não verdade. é, não é Simone gravou um disco tal em 1907. Tem um disco dela, por exemplo, que é um show ao vivo no Canecão, que eu já ouvi 500 milhões de vezes, que embalou minha geração, que para mim eu acho que é o disco que representa a abertura política no Brasil. Aquele show dela no Hum, Canecão, ao vivo, né, quando ela canta, abre cantando Caminhando e Cantando, e termina cantando, e o público todo em coro confraternizando, lá e tal. cantando Estão Voltando as Flores, né? Estão voltando as flores. Pois bem, são discos, alguns geniais, maravilhosos, e que se perderam, que tecnicamente, né, tem pouca significação hoje. E Sim. hoje tem muita gente voltando, né, lá para esse acervo e fazendo releituras, não só porque em alguns momentos há também crise de criatividade hoje, Sim. não é uma visão. Não é uma visão saudosista, né, de achar que só na minha época que se fazia coisas Não, boas. claro. Não é nesse sentido, porque os novos estão aí produzindo torrentes, jorrando, né, a todo momento novas linguagens, novas elaborações musicais. Mas não se pode, só se for burrice, só Não, se for por claro. burrice você desprezar esse riquíssimo Jamais. acervo da música Com brasileira. E certeza. não só da música popular, né, mas de todas as matrizes musicais do país. E tem muita gente fazendo isso, né? Eu vejo. Outro dia eu vi numa dessas plataformas, na que eu tenho as minhas As suas playlists playlists. mais Inclusive, eu vou querer conhecê-las depois para ver um qualificadas. pouco mais desse seu Tá, gosto tá, aí, tá viu? sim.
Então, eu me surpreendi lá com Gil, com Nando Reis, com outras figuras e com aquelas músicas dele. Gil tem aquele disco dele no Festival de Jazz de Montreux, né, que é de 78, né, e algumas músicas que só estão ali, aí, são retomadas agora. O disco Refazenda também, que é outro clássico da música brasileira. Sim. Então, veja, eu acho que às vezes muita gente, uma parte que reclama muito e que fica tentando fazer essas hierarquias e reclamar de quem faz sucesso, devia se voltar para pesquisar, para ralar mesmo, né? Para exercer a inspiração, mas também a transpiração, para se qualificar. Né? Eu assisti, eu mediei, inclusive, o Fórum do Forró do ano passado, realizado pela Funcaju, ali no auditório da FEComércio, e um dos painéis foi com o Mestrinho. E olha, David, poucas coisas me impressionam muito, porque, primeiro, como eu disse, eu já estou muito velho, já vi de tudo. Não, é velho, você Então, tá experiente, tem uma bagagem grande. então eu não me surpreendo muito com as coisas. A gente sempre já viu aquilo que alguém está dizendo. Sim. Termina sendo mais do mesmo. Mas eu fiquei impressionado com a formação, com o domínio, com a tranquilidade e a maneira como um cidadão chamado Mestrinho se preparou para ser quem é. Mestrinho hoje é um artista internacional. Todo mundo diz isso. Perfeito. Mestrinho cresceu. E olha um pouco, e observa um pouco para o que esse cara fez e ainda está fazendo para crescer como cresceu. Ninguém é fruto de inspiração só, né? É de transpiração. O Mestrinho é um trabalhador dele mesmo. E eu conversei muito sobre isso no podcast, no fórum. E depois, né? E depois da entrevista, sobre isso, né? Como ele rala o tempo inteiro. E alguns presentes, né? Alguns artistas que estavam presentes, nas perguntas, a gente sentia um pouco a incompreensão, né? Como se o sucesso de Mestrinho pudesse ser trasladado para ele, né? Veja, isso não vai existir nunca, né? Não presta atenção no sucesso de Mestrinho, presta atenção nos processos que ele vivenciou, que ele viveu para você desde construir o começo, o seu, para chegar onde chegou, né? Enfim, e eu acho que esse é um problema local que eu acho que discussões como essa tem que alertar, né? Tem que chamar todo mundo para fazer um ponto de virada. E aí, Luciano, aí a gente já entrando nessa questão aqui já mais da atualidade, e aí queria que você falasse como veio esse convite, né, para você chegar a Funcaju, que você vinha de várias experiências na comunicação, né? E aí você já teve uma passagem pela PRP, mas eu acho que a Funcaju, de fato, foi o seu grande desafio, assim, com, de fato, a gestão de cultura da cidade de Aracaju. E queria que você falasse um pouco de como foi que você chegou, né? Depois, você aceitou o convite e como é que você vê a cultura naquela época que você sentou naquela cadeira. Isso. O prefeito Edvaldo Nogueira, às vezes, mencionava, né, quando havia algum problema, enfim, rearranjos, né, na política, né, no critério político que faz a formação de um governo, de uma gestão, ele já me tinha mencionado uma ou duas vezes dessa possibilidade. E essa situação se apresenta concretamente quando o partido que ocupava politicamente, né, a pasta, que era o PT, né, se retira da gestão, teve aquele afastamento lá mais atrás, né, e depois acabou essa situação hoje até está bem mais há um novo cenário, né? Naquele momento foi isso que ocorreu. E aí eu estava na SECOM, mas como adjunto, né? Eu tinha saído da titularidade da Secretaria de Comunicação, que tinha assumido era Carlos Cauê. Sim. Outro grande figurado. Esse tem muita história também, viu? Do mundo da cultura do mundo também. Da cultura, né? com Cauê certeza. fala como eu. Cauê tem uma trajetória parecida. Cursou engenharia. Vou pedir a sua força para eu trazer ele pra cá. Aqui, tá certo. Tem muita história boa. E ele cursou engenharia química também, como eu. No terceiro ano, deixou para ir fazer jornalismo, como eu fiz. Caminho bem parecido. É isso. E aí, Edvaldo me chamou, né? Eu estava numa viagem, eu pretendia tirar férias de um mês, né? Coisa que em toda a minha vida, se eu fiz isso 2 ou 3 vezes, foi muito, né? Eu precisava, eu tenho férias atrasadas aí com o tempo, com Deus, né? Para cobrar muito, né? Meu retroativo. E na segunda semana ele me ligou, perguntou, eu falei que estava no Chile, né? Aí ele disse qual era o assunto, eu falei, não, eu volto.
e voltei a assumir a Funcaju. Foi um desafio novo no sentido de que gestão cultural eu não tinha feito. Tinha feito a Fundação Aperipê, que lida com cultura também, Sim, evidentemente, mas não era da né? época que está hoje, né? Isso, é. É. A Peripê é uma fundação com três veículos de comunicação que fazem cultura. Mas a Funcaju é um órgão da cultura em si, né? Ou Isso. seja, é um órgão cultural que envolve políticas específicas. E eu, no começo, fui me familiarizando, fui aprendendo a lidar com editais, a compreender, enfim, compreender mesmo a própria política, as próprias políticas de cultura e a sua execução, né? Tudo foi assim, aprendendo e fazendo, né? E acho que a Lei Aldir Blanc foi fundamental, né? Não que ela tenha sido a primeira coisa que a gente fez. Nós tivemos duas leis emergenciais antes dela, que foi o Forró Caju em Casa 2020, né? 2 meses depois de explodir a pandemia, e um projeto chamado Janela para as Artes, onde a gente reuniu ali já 4 cadeias produtivas da cultura e levou um fomento, né? Naquele momento em que os artistas se encontravam paralisados pela pandemia, sem E é oportunidade de importante trabalho e você tal. falar isso porque você assume a Funcaju Na pandemia. no período mais difícil, acho que, da história da cultura do país, né? Exatamente. E o prefeito Edvaldo Nogueira, inclusive, diz sempre isso, em algumas oportunidades, que a Funcaju não parou na pandemia. Não parou o órgão Funcaju, as pessoas trabalhando normalmente, a gente, evidentemente, que tomando os cuidados sanitários que eram exigidos, mas a gente não parou porque a Lei de Blanc ela é um vulcão, né? E um órgão pequenininho como é a Funcaju, nós trabalhávamos com as festas sazonais, que é o quê? Projeto Verão, Réveillon e Forró Caju. E aí você pega uma torrente, né, de projetos, né? Sabe quantos foram inscritos? Quase 970 e poucos projetos apresentados para a Lei de Blanc, para execução de 4 milhões e 660 mil reais. Foram aprovados 650. Ora, um órgão pequenininho, com estrutura jurídica muito limitada, com técnicos também, uma quantidade pequena. Foi um desafio imenso. A gente trabalhou em vários momentos em regime de força-tarefa, né? Não, eu via. O E pessoal às vezes até esticava a madrugada dentro. isso. Você conhece, porque você foi um dos executores de projetos e sabe como a gente aplicou aquilo com rigor, né? Nós somos considerados o sexto município brasileiro com o melhor índice de execução, totalizamos 100% de aplicação dos recursos. Para isso, eu fiz remanejamentos constantes, né? Porque algumas das linguagens que a gente abria editais, elas simplesmente davam no show, né? Sim, A quantidade de interessados não não preenchia, né? preenchia. Muitos não apareciam, né? E, por exemplo, eu fiz isso muito com edital de literatura, né? Para publicação de Certo. livros. Mas depois de mergulharmos tanto nas formas da execução, eu acho que a gente consolidou um modelo, né? E fomos premiados, né, com essa estatística, né, de ser o sexto município brasileiro e fazendo, desde o começo, da execução da lei um instrumento de política cultural. Ou seja, não era só para cumprir a finalidade social do governo, né, naquele momento da pandemia, de entregar os recursos para os artistas. Porque o patrão desse dinheiro não era o governo, de quem quer que seja, de Bolsonaro, de Lula, enfim, isso não interessa. Não era o Congresso Nacional, tampouco, e muito menos a prefeitura, o governo, quem quer que seja. O patrão é a É a sociedade. Então, sociedade. nada mais justo do que os intermediários, né, como a Funcaju, né, era o intermediário no município de Aracaju Fazer para chegar essa fazer sociedade, chegar, essas entregas, é, né? fazer da execução dessa lei um instrumento de política que beneficiasse a comunidade. E foi isso que nós fizemos. Nós entregamos 650 projetos, tivemos apenas 13 inadimplências, 13, né? Todas elas foram comunicadas aos órgãos fiscalizadores, Ministério Público Federal, Polícia Federal,
para que aí é com eles, né? Porque é um recurso federal, Um foi um recurso recurso federal. federal, né? Nós não fazemos papel do polícia, mas não podemos E jamais. Luciano, e falando sobre Lei Aldir Blanc, você falou realmente de toda a dificuldade e quem pôde acompanhar um pouco de perto a atuação da Funcaju nesse período, viu o esforço, inclusive às vezes físico, de vontade de fazer de fato, não devolver Uhum, dinheiro, de uhum. executar aquilo tudo, mas assim, você foi também pautado por muitas críticas, né, nesse período, Sim. e eu queria que ouvir assim de você mesmo, como você recebia, porque veja, você estava ali, né, no início de uma gestão, no início de uma atividade de fato de gestão cultural, Ah, num período complicadíssimo, né? Com esse tamanho de verba e você com sua equipe realmente motivada. Eu via as pessoas lá trabalhando, seja no número de contato que tinha, tá? Porque é, foi todo mundo se moldando a uma forma para realmente conseguir sim, apresentar o trabalho, o mapa cultural, ser contemplado e tal. sim, sim. E algumas pessoas realmente traziam críticas que às vezes não faziam fundamento. Como é que você recebia? Que algumas delas eram muito duras. E É. aí você se esforçando, você cobrando da sua equipe para que aquilo fosse, e chegava aquelas críticas. Como era? Porque assim, as pessoas reclamavam da questão o edital tá complexo, o mapa cultural. Como era para você, assim, lidar com essas críticas lá? A gente fica triste, né? Porque quando acha que está. Acha não, tem certeza que está acertando e que está fazendo da melhor forma, da forma mais transparente. E eu disse isso em várias entrevistas, da maneira mais republicana como jamais se fez. Jamais é jamais. Ninguém antes foi tão transparente, foi tão republicano no exercício de políticas culturais aqui em Sergipe, como tem sido essa atual diretoria da Funcaju, né? É, eu não gosto muito de ficar repetindo, Sim, batendo nessa tecla, mas eu enfrentei aquilo que eu chamava a lógica das brodagens, né, das patotas. Né? Isso sempre prevaleceu. Seja com artistas que tinham mérito e que têm qualidade, tudo isso, mas que no exercício, né, do funcionamento desses órgãos, as coisas convergiam para os mesmos, né? Ou seja, independente da capacidade, né? Você tem que promover uma circulação dos recursos públicos com o maior número possível de pessoas, né? De maneira democrática, de verdade, de maneira democrática mesmo, portanto, republicana. Foi isso que nós fizemos. Né, na Lei Aldir Blanc, inclusive. E essas críticas que vinham né, nesse sentido, de setores que às vezes até me surpreendiam, né? Eu tive gente que era useiro e vezeiro de editais anteriores, de benefícios anteriores, sim, e que também esteve presente sendo beneficiados pela Lei Aldir Blanc. E claro, teria que estar mesmo. Né? sim. Primeiro porque são artistas que apresentaram projetos e que foram contemplados. E segundo que eu jamais faria qualquer... Pelo contrário, eu estou dizendo que foi a nossa gestão quem removeu todas essas barreiras que às vezes direcionava para nichos específicos. Esse foi um desafio que desde o começo a gente enfrentou e isso não é fácil, né? Isso me traz dissabores, né? Me traz incompreensões. Assim, nesse período eu via muito falar, assim, a gente se conhecia só de vista, de lugares, de Ó, eventos e tal, mas assim, todas as vezes que eu procurei é, ser atendido por você, ou enfim, ou pela sua equipe e tal, obviamente, veja, dos mecanismos oficiais, chegar, mandar um ofício, uma comunicação, entrar em contato. Eu nunca tive dificuldade de construir nenhum tipo de diálogo, né? Antes de a gente estar aqui no podcast, você já me recebeu lá na Funcaju lá pra gente tirar dúvidas e tal. E eu sempre via muita gente falando que você era um cara de diálogo difícil, né? E eu, assim, particularmente, nunca tive essa dificuldade. E, assim, acredito que para você é. ouvir muita coisa dessa, porque são grupos que, às vezes, não sei como é que Não, olha, chegava eu, lá. eu compreendo. Eu acho que essas pessoas não estão sendo, não estão deixando de falar suas verdades, deles. De fato, tem situações que eu tenho diálogos difíceis. Depende para o quê?
né? Eu vou dar um exemplo concreto, e esse exemplo ocorreu agora fora da aplicação da Lei Aldir Blanc, mas aconteceu muito na Lei Aldir Blanc, inclusive com o mesmo grupo que fez isso. Uhum. A gente agora no aniversário da cidade, geralmente a prefeitura fazia um show. Esse ano nós fizemos um evento evangélico que é tradicional, que é uma lei, inclusive, municipal, aprovada pela Câmara, que todos os anos a gente realiza, um dia depois do 17 de março. Esse ano foi ali no mercado. Geralmente é no mercado, que atrai multidões. Sim, com Né? Você certeza. pode não gostar dos evangelhos, eu posso não gostar, eu posso Mas não me tem um público identificar. gigante, Mas né? com E faz nomes parte da e cultura. com grandes artistas do mundo evangélico. Veja, Sim. só o preconceito é que fará alguém não entender. Porque eu não sou evangélico, não tenho Sim. religião, não sei, não conheço uma música, mas sei que aqueles artistas têm qualidade, que aquele público curte música e entende de música tanto quanto os outros, Com a não certeza. ser que eu seja preconceituoso. Sim. E é o que ocorre, né, muitas vezes. Então, por esses que se acham, né, que só você que faz cultura e que só a minha cultura que presta. Como a gente conversou isso no começo da nossa conversa aqui. Mas esse ano nós fizemos, então, esse show evangélico que fizemos no dia 17, fizemos 3 apresentações. Trouxemos Seu Jorge, Xande de Pilares e para abrir um samba feito por coletivos de mulheres. Esse samba foi fruto de uma ideia minha. Eu falei, olha, tá surgindo uma coisa nova em Aracaju, inclusive um movimento um pouco periférico, não é muito central, não é muito, Sim. não está nos principais palcos, né? Ele está surgindo de maneira pelas bordas, e isso é interessante, porque carrega o cheiro e a cultura, né, e as raízes, né, dos nossos bairros, de um modo de fazer cultura aracajuano, essa riqueza. E feito por mulheres, né? Não é porque mulheres é um tema agendado agora na moda, é porque as mulheres estão fazendo uma coisa fantástica, não é uma revolução na música sergipana. É uma nova cena musical sergipana sendo construída. Eu pensei nisso e convidei, né, algumas representantes de coletivos e montamos o show e fizemos. O valor pedido para o cachê foi de R$ 6.000. E a gente ia pagar, como paga os outros artistas, cachês muito maiores, né, que é uma discussão que, se tiver tempo, a gente trata aqui. Gostaria de perguntar sobre essa questão das comprovações. Isso, né? mas eu digo sempre, quem forma preço de mercado não é poder público, né? O mercado tem suas lógicas e eu tenho limitações legais para não aumentar um valor além do que o artista já tem comprovado no seu exercício. Ou seja, eu não posso aumentar o preço de um artista por minha vontade, até porque isso abre um precedente perigoso, né? Abre um precedente perigoso. Por que é que você está pagando o dobro a tal artista? E isso já deu polícia, né? Já deu condenações, tudo isso. Pois bem, o show que o coletivo pediu por R$ 6.000, eu aumentei por minha iniciativa para R$ 8.000. E depois, numa terceira reunião com eles, eu falei, olha, por minha conta, eu nem conversei com o dono do dinheiro, que é a Secretaria da Fazenda, nem com o prefeito, nem com nada, eu aumentei para 10. É um valor grande, perto dos artistas de fora, não é. Mas eles pediram 6 e eu, no final, ofereci 10. Geralmente é o contrário, né? Sim, Você vai para o poder público baixa. O seu valor. E ainda eliminei intermediário, né? Tinha uma representação alguém representava uma das bandas, eu eliminei, eu falei, eu vou fazer diretamente com vocês, e uma das pessoas representou. Enfim, foi feito tudo isso. Depois da realização do show, eu enfrentei críticas, inclusive nesse sentido, né? De gente do próprio grupo. Né? Eu, numa das entrevistas, num momento que eu fui na Câmara de Vereadores, falar sobre meu trabalho e sobre outras coisas, eu mencionei que eu fiz uma espécie de curadoria. Por quê? Porque eu tive essa ideia de... Né, isso não é curadoria. Eu não sou curador. Né? Eu não sou diretor musical. Mas foi uma palavra que na hora você veio. Também foi uma palavra colocada errada e você tomou uma cacetada. Isso. Virei saco de pancada nas redes. Veja, que toxicidade. Né? E gente criativa, gente que está fazendo, como eu disse, a nova cena musical sergipana. Desprezou o mais rico, que foi um show maravilhoso, a possibilidade de outros diálogos, de outras construções, tudo, para atentar no fato de que eu disse que era curador. Né? Isso é desinteligência, inclusive. Como se você quisesse, na verdade, se beneficiar disso. Eu precisasse. Eu fui o curador desse show. Veja, ou é maldade,
ou é não pensar direito, né? É, Não bot... eu entendo assim, veja, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu entendo que, por exemplo, se o senhor colocou, de repente, uma palavra que foi mal interpretada, veja, o senhor não teve o diálogo para botar elas na programação, Claro. e porque esse mesmo diálogo, num erro do senhor, vamos botar assim, num erro do senhor, não poderia, antes disso virar manchete, antes disso ir para uma rádio, antes disso ir para rede social. Oi, Luciano, tudo Você bem? não é o curador. Não, eu sou o Luciano, tudo bem? Veja, eu vi lá a sua palavra tal. Mas veja, ó, só pra acalmar o coração da turma, veja, da próxima vez você falou, assim, você foi o incentivador da gente, porque curador já é um negócio um pouco mais complexo. E tipo, o diálogo estava mantido, o respeito estava mantido. Eu acho que a construção dessa, digamos assim, desse movimento está nas programações, porque tipo, são várias artistas. Algumas dessas artistas, algumas delas, fazem até parte aqui da gravadora, a Aham, Samba de Moça Só, sim. entendeu? Tem algumas meninas que fazem parte aqui dos nossos artistas da gravadora. Só que realmente eu achei, às vezes, muito É precipitado. isso. Porque, veja, se você abriu o diálogo para colocar elas, e como Isso. você falou, por sua iniciativa, você até conseguiu aumentar a comprovação delas, por que que esse. É. Qual a importância da gente estar discutindo isso aqui? Eu tô com raiva? Não. Eu tô querendo me vingar? Não. Eu me desculpei, inclusive. Olha, se curador soou tão incômodo para vocês, e vocês têm razão, porque eu não exerci curadoria, eu Perfeito, cometi um ato falho. Eu perfeito. tive uma ideia, viajei nessa ideia, executei, foi maravilhoso, e quero realizar outras, inclusive com essas, porque se eu achava esses grupos, né, a representação de uma nova cena musical sergipana E que e funcionou, sendo e feminina, teve muito, e teve muita, o público abraçou, né? Teve isso. muita geração de repercussão Foi, positiva, foi um né? Foi um sucesso. O sucesso. show delas e os outros foram. O aniversário da cidade foi um sucesso. Por que, que eu estou colocando isso? Vai ter outros, não tem problema, não fiquei com raiva. Eu estou apenas dizendo que dá inutilidade de a gente desviar das coisas, como você bem observou, para discutir uma coisa dessas. Isso virou sabe, guerra nas redes, as bolhas, né? As bolhas, como sempre. E isso é lamentável, porque eu acho que isso depõe contra esse crescimento. Aquele movimento que eu disse que Mestrinho fez e continua fazendo para dar um voo, né? Sabe-se lá onde, porque eu ainda acho que ele vai muito mais. É, veja, o cara aponta o dedo. Uma vez eu vi Fidel Castro dizer que o idiota é o cara que, quando aponta o infinito, ele só enxerga a ponta do dedo. Então, assim, não vamos perder de vista exemplos como o de Mestrinho, né? E exemplos, né, como os próprios artistas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, para olhar a ponta do dedo, né? Veja, vim brigar com o presidente da Funcaju porque ele se alvorou Colocou uma de palavra onde não deveria, que não desabonou nada, né, o projeto. isso não tem nenhuma importância, isso não teve nenhuma consequência, não muda nada. Eu quero que essas. Assim, eu só quero, como mais velho, como eu disse, né, com essa experiência, de dizer que a gente perde muito quando para essas coisas. Você falou das incompreensões. Essas incompreensões nos deixam tristes, porque você sai de uma festa dessa, achando que fez uma coisa boa para a cultura da cidade, para a música, para a juventude que vai lá curtir o show, e no dia seguinte tem que lidar com isso. E importante que você falou, eu acompanhei, venho acompanhando, né, toda a discussão em volta da nossa cultura, seja na parte de gestão estadual, seja na parte na sua gestão municipal, e acompanhei, inclusive, não só a audiência pública, né, que começou a gerar isso, mas a sua ida à Câmara, né, onde o senhor teve esse episódio que o senhor reconheceu, pediu desculpa e bola pra frente, é Isso, isso, isso. né? Teve uma fala também que aí eu gostaria que, assim, eu entendi, certo? Mas muita gente, aquela questão, né? A incompreensão. Quando você fala, tipo assim, nessa questão dos artistas de fora, que tá muito essa coisa, né? Ah, o artista de fora recebe muito mais, o artista não recebe tanto. E como você falou aqui, o grupo falou, que com esse cachê você poderia espalhar. É, a opinião do senhor com relação, tipo, o senhor acha que para um próximo ano, né, com, enfim, com essa reação que o senhor viu, com essa experiência e tal, seria possível
em vez de a gente, de repente, concentrar o aniversário de Aracaju com, sei lá, 2 grandes nomes nacionais, a gente ter pelo menos um e ter essa festa que é do aracajuano, é de todos os bairros, ter ela mais sedimentada nos bairros e não tão concentrada, tipo, no mercado. O senhor conseguiu enxergar que, na verdade, o clamor seria mais por isso? Olha, eu quem mais defende a expansão dos espaços, a política da Funcaju, o tempo inteiro busca como finalidade a construção de públicos em Sergipe. A gente precisa disso, de públicos. Você vai na Bahia, em qualquer lugar, e isso abre mercado para o pequeno, para o grande, para alternativos, para a música clássica, né? A Bahia tem a Sinfônica da Bahia, tem várias sinfônicas na Bahia. Isso tem a ver com criação de público. E a Funcaju trabalha, isso a gente persegue através das nossas ações esse objetivo. Ou seja, quem mais defende a expansão desses espaços sou eu. E para esses artistas, inclusive, que eu acabei de dizer que às vezes são incompreensíveis, eu perco um tempo respondendo, pedindo desculpas, né? Quantas desculpas querem que eu peça? Porque eu quero continuar pedindo. E eu acho que essas pessoas também deviam estar preocupadas com a criação, em crescer, nesses exemplos que tem dado da calcinha preta, de tantos que estão se profissionalizando. Esse é o objetivo. Então, veja, eu busco a mesma coisa, a criação desses espaços, a ampliação deles. A pergunta que tem que ser feita e paralelamente vocês fazem outra coisa? E aí eu digo sim, eu tenho uma série de ações o ano inteiro, ações que são publicizadas, né, pelas redes, são iniciativas o tempo inteiro, em várias áreas, não só no campo da música. Agora mesmo, no Forró Caju, nós estamos contabilizando aí, eu estou levantando essa estatística, mas em torno de 100 artistas, né, locais. Né? Eu não sei se essa estatística está contando... Perdão, eu ia falar aqui das quadrilhas. Com as quadrilhas são muito mais, evidentemente. Eu estou falando dos pés de serra, enfim, de tudo isso. Em torno de 100 músicos, né, beneficiados. Artistas locais. Ou seja, e das outras ações ao longo do ano, há essa política de valorização, de abertura de novos espaços, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, na véspera do aniversário da cidade, eu fiz um evento só com artistas locais, com teatro, com dança do ventre, com música, com mais de uma atração musical, lá no Espaço J. Inácio, ali na Orla. Lotou, né? Aí ninguém fala disso. Se a gente tem condição de pulverizar por toda a cidade, não. Né? Para todos os bairros, não. Agora mesmo, eu apresentei um projeto para que a gente levasse o forró dos bairros. Levei 10 bairros, mas veja, o Forró Caju já estava com seu orçamento, né, muito alto. Mas nós vamos levar para 4. Nós vamos levar na Praça General Valadão, uma parceria com a Fé Comércio, que está dando a estrutura, mas que a gente está dando a programação toda de artistas locais, como demos no ano passado, tudo artistas locais. Agora, se a discussão mas o cara que tem... João Gomes custa 400 mil reais, aí a decisão que está em jogo, que está em debate é essa. Você traz ou não traz João Gomes? João Gomes está se lixando para Estado, qualquer governo de Estado ou prefeitura, ele faz o show dele para quem... Inclusive, muitos desses artistas nacionais não fazem contratos com o poder público, porque tem suas preferências, né? Não gosta de trabalhar com o poder público, quer trabalhar com outros públicos, tudo isso. Já se dá o luxo de fazer essas escolhas, que é um direito deles também. E o nosso também, de escolher esses artistas que o público pede. Né? Aí você vai dizer, e se eu fizer a festa só com artistas locais? É ruim? Claro que não. Né? Um estado como Sergipe, com tantos aqui, com Chico Queiroga, com o lugar que foi de Rogério, que é de Mestrinho, né? De Lucas Campeiro, de Robertinho, né? Esse virtuoso dos 8 baixos, filho da nossa Clemilda. De Gerson Filho. E que Clemilda, né? E veja, com a tradição musical que o Sergipe tem em várias áreas, você faz um show com qualidade. Mas o público pede também essas atrações nacionais e é um direito deles. Muita gente, desculpe, David, eu vou concluir. Não, tranquilo. Mas muita gente não tem dinheiro para pagar o ingresso
desses caras que vêm, né, cobrando cachês altíssimos, né? Não pode ir nas casas de shows privados. Vai ter naquele momento ali da festa de Aracaju, de Areia Branca, de Estância. Talvez para uma população mais carente, é a única oportunidade que ele vai Isso, ter isso, de presenciar um show de um isso. artista desse tamanho, né? E aí você, veja, a gente vai deixar de fazer, a gente tem que, um município, ele arrecada da população os impostos para desenvolver políticas na área de saúde, de educação, de cultura, inclusive levar entretenimento de altíssima qualidade, música erudita, mas também de música popular e música da indústria cultural também. Né? Você não pode se fechar, né, para determinados nichos e achar que só esses têm direito. Eu acho que é um direito, né, dos grandes públicos de ter João Gomes. Né? Eu, pessoalmente, não me toca muito essa música. Não é o seu Né? estilo, Mas eu né? vejo, Mas sabe que tem uma grande mas massa. eu vejo a aprovação lá. Eu vi o sucesso que foi de público, de aceitação, né, de crítica também. Todo mundo falou bem da programação do Porque ano assim, se passado. o senhor me permite assim uma compreensão para a gente exercitar aqui, eu acho, aí é um achismo do David aqui e pelo que eu vejo do todo o mercado cultural local, que às vezes quando você tem assim, você tem seu Jorge que indiscutivelmente, inclusive tinha muitos anos que não vinha aqui para Aracaju, Uhum. de fato, ser o show. Mas, tipo, aí tinha o Xande de Pilares e as meninas. Mas, em vez de, sei lá, do dinheiro de Xande de Pilares, você podia estender um pouco mais ou fazer outras ações. Porque você já tinha o seu Jorge como um grande nome. E aí você ter. E quando eu falei que, assim, de tocar, de trazer esse assunto, que talvez você também tenha sido. Eu entendi, mas eu vi também que isso foi um pouco incompreendido quando o senhor fala que para fazer grandes eventos, né? Há necessidade de fato de trazer um grande artista. E isso não é o demérito que, se a gente juntasse os principais nomes dos nossos músicos sergipanos, aracajuanos e colocados dentro de um evento da mesma estrutura, talvez não daria. Mas o senhor falando aqui agora que às vezes um grande nome desse para a população no geral é a oportunidade daquela pessoa que não tem a condição de ir pro show, de ter acesso a isso aí. Isso faz o acesso à cultura, mas aquele negócio, né? Para mim ficou claro, eu acho que ficou claro também nessa conversa da gente, que o Luciano, que eu queria que o senhor deixasse isso claro para realmente não ter essas incompreensões, que eu acho que essas incompreensões, veja, eu acho que a gente tem que lhe ajudar. A gente que faz a cultura, e o senhor que é o gestor, eu acho que a função da gente é a gente. Ó, Luciano, porque você não vai saber de tudo, Não, né? Você não vai saber de do dia que eu tudo. achar que sei das coisas, eu tô ferrado, hein? Exatamente, entendeu? E a gente sugerir, ó, Luciano, num próximo, tem condições de, tipo assim, em vez de trazer dois grandes nomes, É. foque em um nome Mas olha, deixa eu interessante. dizer, no Réveillon nós tivemos artistas locais. É que agora eu não me lembro aqui. Inclusive, nomes da nova cena musical sergipana no Projeto Verão. Sim. Né? Não lembro aqui agora, mas. Não, o projeto Verão, É, eu tenho uma ressalva para lhe trazer ah, enquanto compreensão. A gente teve sempre dois nomes nacionais e dois pois nomes é. locais. Teve essa equidade E legal. com cachês muito bons, Sim, né? perfeito. Porque são artistas que estão, assim, que é outra coisa, né? Tem artistas locais, tem um cara chamado Unha Pintada, Não, é um que fenômeno. custa R$ 300 mil, Isso, se não mais, eu sim. não sei se Lá estou de Simão desatualizado. Dias. Que inclusive no ano passado não quis cantar aqui, porque tinha um show privado. É isso que eu disse, ó, veja, o Exatamente. cara se dá o luxo, porque ele pode, isso é uma coisa digna, é profissional. Ele não tem que, ele acha que o evento privado dele interessa mais aos interesses, a projeção da carreira, o dinheiro mesmo, sei lá. Sim. Tudo isso é um direito dele. E veja, são artistas que se colocaram num novo patamar e fizeram o caminho para isso. Não é poder público quem qualifica ou desqualifica. Não sou eu que confiro o status. Que a Certo. partir de agora eu vou dizer, olha, Chico Queiroga, que tem um cachê bom aqui para um artista local, um cachê significativo. Mas olha, Chico, agora você vai receber igual a unha pintada. Não sou eu, é o mercado quem diz Sim. isso. Né? E eu vou aqui citar outro exemplo. Você falou do. Deixa eu só rapidinho, só o projeto Verão, pra gente não perder a fina Pois meada. não. O projeto Verão, eu via isso. Aí você tinha dois artistas nacionais e dois artistas locais, inclusive com linguagens que se conversavam. Eu acho Sim, que isso foi muito bem pensado. sim. Agora, aí eu faço a pergunta: é,
o senhor falou uma coisa que realmente eu vi e eu entendi já que isso está dentro do senhor, que é essa formação essa preocupação na formação de público. E aí fica uma sugestão que eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sugerir. Se vai ser acatado ou não, eu acho que a Sim, gente tem que sim, propor. sim, sim, sim. Mas se numa próxima edição, se não fosse mais legal, porque aí você tem o artista sergipano abrindo e você tem o artista sergipano fechando. E você tinha. São Forró horários. Caju é assim, né? É, Há muito tempo. isso falando do Projeto Verão. Tá. Aí que acontece? Se a preocupação seria essa formação de público, por que não colocar o artista sergipano nos horários mais estratégicos? Porque que acontece? Quando você traz um grande nome, vou dar um exemplo lá no Projeto Verão. Você tinha, sei lá, você tinha Marcelo Falcão e você tinha Ana Vitória. Né? E aí você tem o artista sergipano abrindo e fechando. Aí no início a galera ainda tá chegando, porque sabe que não é horário. E no final a galera já tá indo embora porque tá tarde demais. Só que esse tarde demais, se você coloca, por exemplo, uma atração dessa, que pra ele, você pode colocar ele pro final e botar um artista sergipano pra ir nessa crescente. Se você bota o artista nacional primeiro, você força a galera a chegar um pouco mais cedo. E se você bota ele no final, você inverter essa prática. Porque aí você sim pegava o público desses grandes artistas e fazia essa apresentação para ampliar esse Sim, público do sim, artista sim. Acho sergipano. que vale a sugestão. Acho que vou discutir isso. Agora, também vamos combinar uma coisa, que não é por conta do horário mais antecipado ou um pouco mais prorrogado da apresentação do artista local que ele agrega ou não público. Você vê, Eloa abriu aqui, eu fiquei preocupado, porque fui eu, inclusive, que fiz o contato. Eu não entro em contato com artistas, nada, mas acabou que as circunstâncias fizeram com que eu mesmo foi que liguei para ela, para convidá-la para o Projeto Verão, que tem um cachê, é um artista local, que tem um cachê, conforme o mercado, conforme essa lógica que eu estou aqui Perfeito. explicando. E aí, quando ela começou o show dela, essa menina amadureceu, cresceu enormemente, como os outros que eu citei aqui. E não tinha ninguém, né? Porque é cedo, veja, o público tem seus. É como campo de futebol, eu que sou rato dos jogos de Itabaiana desde menino, né? Em Itabaiana o povo só chega no campo na hora. O Na campo, hora. 10 minutos antes o estádio está vazio, 20 minutos depois está cheio. Então não tinha ninguém no começo do show de ela. E eu aqui meio triste, meio um pouco envergonhado. Eu Uhum. falei, pô, daí a pouco chega e o público e todo mundo cantando as músicas dela com ela. Foi uma apoteose, né? Me permita dizer Sim. assim. Não sei se estou exagerando, mas eu achei que Não, mas eu muito bom fiquei, o show dela. fiquei comovido. Eu falei que bacana. E Acho que ela. todos os artistas sergipanos aproveitaram muito bem essa oportunidade do Projeto Verão. E todo o Foram grandes pessoal. shows. Pois é. E então, assim, eu acho que não é isso a questão, mas sim, eu vou levar em conta isso. É, porque veja assim, porque se você tem a lógica que o artista nacional, de fato, tem aquele público estabelecido, e vamos colocar aqui os nossos artistas ainda tá nessa formação de público, né? E é uma oportunidade atípica, porque nem Certo. todo artista sergipano tem com constância essa oportunidade de um grande evento como o Projeto Verão. Vou considerar, mas vamos combinar que não é a questão central. Perfeito, não é, veja, não é, e nem tô dizendo que o Projeto Verão errou ou se Não, diminuiu eu por sei, causa eu tô disso. compreendendo bem. É a questão da sugestão. Sim, David, eu tô compreendendo bem e vou levar em conta, tá bom? Coisa boa. Agora, deixa eu dizer, você falou assim por que não pulveriza o cachê de um cara como o João Gomes, né, mesmo que eu Sim, falei aqui. Antes que a Lei Aldir Blanc saísse, eu falei aqui no começo da conversa, nós executamos dois projetos, o Janela para as Artes 1 e o Janela para as Artes 1 e o Forró Caju em Casa 1, certo. 2020. 2021 ainda estávamos em pandemia, fizemos o Forró Caju em Casa 2. Sabe quanto foi esse Forró Caju em Casa 2? Mais de 400 mil reais. Eu não tenho o número exato aqui agora, porque teve uns agregar algumas coisas Certo. que faz parte da cadeia Sim, de produção do evento. Mas foi isso, veja, e a gente produziu cachês ali naquele momento, optamos por, mais uma vez, por fazer da entrega das remunerações um instrumento de política cultural. Nós gravamos DVDs num estúdio de televisão, com captação de áudio, como você bem sabe, com direção de fotografia, com tudo isso. Aquilo que a gente chamava de DVD, porque hoje DVD não existe não mais, né? existe, Gravamos espetáculos, né? é, Gravamos espetáculos para que esses profissionais tenham seu portfólio. Veja a perfeito. riqueza disso. Entregamos o cachê e ficamos com esse Esse material registro. para a plataforma de streaming, a Juplay, que é uma espécie de Netflix da cultura sergipana,
né? Eu queria que essas pessoas que ficam brigando comigo, né, Visse me essas... aplaudissem porque é uma plataforma de divulgação do trabalho deles. Ou se um jornalista da Noruega ligar e quiser fazer uma matéria sobre Aracaju, Tá lá, né? você diz, olha, tem aqui, Lucas Campeiro está aqui, mestrinho não, vamos falar de tantos locais aqui que estão fazendo trabalhos maravilhosos e que está lá divulgando seu trabalho, fazendo circular sua produção de forma gratuita, bom para Funcaju, né, porque tem essa alternativa de entretenimento, essa ferramenta de entretenimento para a população de forma gratuita, mas bom para os artistas, né, que fazem circular sua produção de maneira profissional, Sim, né, transparente, honesta, com tudo isso. É isso que eu quero. Às vezes eu saio do tom, né, não, mas eu acho que faz e parte. E queria que assim, essas figuras que tanto querem pelear nas redes, né, que venham, né, venham se somar. Não tenho vetos a ninguém, né, pedir as desculpas quando achei que subiu o tom um pouco, mas o que eu não acho bacana é você tirar de contexto uma sim, frase ou uma palavra sim, e vai lá fazer um debate sobre isso. Fica sim. parecendo que você não tem o que Não, fazer. quando ele pode primeiro chegar até você, ô, Luciano, ó, eu É achei que claro, errou isso aqui. é E isso, ter essa desculpa é sem isso, precisar ampliar, né? é Porque isso. eu já percebi que o senhor é um cara muito aberto a E não, realmente e trazer não as sou dono da coisas, né? Não é verdade. dono da Não sou dono da verdade. verdade. Vou considerar isso, vou conversar com quem faz programa comigo, a produção dos eventos. E Luciano, e avançando, assim, tá sendo muito legal esse Sim, papo, sim, também acho. muito aberto, muito sincero, né? De antemão já lhe agradeço essa disponibilidade e tal, de confiar, né? Eu sei que não é fácil, não é qualquer programa, não é qualquer papo desse que você tem com qualquer pessoa, se não tivesse um mínimo de confiança. Queria que você falasse um pouco sobre Paulo Gustavo, que é o nosso grande próximo edital, o nosso grande próximo recurso, né? Que vem para Sergipe. A gente tá falando aí de 55 milhões de reais para Sergipe, né? E para 5 Funcaju milhões. de 5 5 milhões milhões, e 700. que supera o número, inclusive, Da da Leo de Lei Aldir Blanc. Blanc, né? Queria que você falasse como é que tá a sua preparação, né? Porque eu acredito que a Lei Aldir Blanc ensinou bastante pro Isso, senhor. isso. E queria saber como é que tá essa preparação lá de vocês. Nós trazemos a expertise da Leo de Blanc, mas uma lei com um perfil diferenciado, né? O setor do audiovisual, que é aquele do foco, né? Prioritariamente direcionado para o setor do audiovisual, mas com a possibilidade de cruzamentos com outras cadeias da cultura. Nós estamos, mais uma vez, num desafio que, mais do que o Forró Caju, me preocupa, né? Porque por mais que a gente traga já a experiência de sucesso lá na Leo de Blanc, mas são coisas novas, né, que o país não tinha isso. Os modelos não estão prontos. Sim. Eu fui em algumas reuniões do Ministério da Cultura, participei aqui de uma das reuniões do Comitê Sergipano da lei Paulo Gustavo, e achei as coisas num nível de abertura muito grande, de não fechamento das coisas. Isso é bom por um aspecto, porque quem sabe o que fazer, faz. E é nisso que eu aposto. Trazer a experiência da Lei Aldir Blanc, primeiro. Segundo, conversar com todos os setores, como venho conversando. O Fórum do Audiovisual também, no começo, estava tritando e que eu não conversava. Eu fui lá nas redes e falei, vamos conversar e vamos conversar. Eu vi que vocês receberam E vou eles, né? fazer com eles. Porque eles, inclusive, estão se institucionalizando, que é isso que todo mundo tem que fazer. Né? E não só na cadeia do audiovisual, mas em todas elas. A música, que é a maior aqui, a que tem a mais profissionalizada, que tem tanta gente aí batalhando, né? Precisa se institucionalizar de maneira mais eficaz. Essa Né? institucionalização, só para ficar claro, assim, pra ficar legal, e até para a galera entenda, né? Por exemplo, para você, um gestor público, fica muito mais fácil de você ser mais assertivo, né, na Isso, sua política, quando você trata com a instituição isso, realmente isso. formalizada, Isso. né? Porque o poder público não conversa com pessoas, né? Conversa com instituições. Agora, instituições sólidas, né? Que, como pronto, o Fórum do Audiovisual, eu discordo às vezes, a gente tem divergências aí, mas eles estão batalhando aí há muito tempo no Né? São mercado. mais de 10 anos, né? É, Eles têm uma atuação realmente muito eles, legal. ninguém pode dizer que não conhece. Se um Sim, gestor disser que não conhece, é ignorância do gestor. sim, Ele perfeito. pode não gostar, né, da forma de atuação e tal, mas veja, eles são militantes, eu tenho inclusive divergências eventuais com um ou outro, porque tem um pensamento diferente,
O que também é normal, né? Veja, ele vai pensar diferente e eu também, né? A democracia nos permite isso. Mas o senhor reconhece o conhecimento técnico sobre a cadeia deles que eles Isso. têm, né? E ao se institucionalizarem, eles ganham, né, um diálogo mais fluente, né? É um setor que é muito amplo, né? Que é muito aberto. Então a gente precisa afunilar para quem de fato, né, está no mercado, para você não dispersar a aplicação de recursos públicos com atores secundários. O que é atores secundários? Sou eu que vou me arrogar, né, ao direito de apontar o dedo e dizer você vai, você não vai, não. Por isso, a institucionalização. Perfeito. Agora a institucionalização que se materialize, né, em grupos concretos. O fórum é um grupo concreto que está aí, a gente sabe quais são as pessoas que têm um trabalho, né, que lutam, que têm uma política, né, que está na sociedade, né, já demarcando o seu campo. Mas tem outros segmentos que não fazem isso. E aí, muitas vezes, inclusive, se prestam ao chamado aparelhismo, né, político, inclusive partidário. Muitas vezes você tem só o discurso e não a prática. Perfeito. Né? O fórum tem discurso, tem política, mas tem a prática. Eu, É, inclusive, propus a criação do Fórum da Música, né? ó, A ó, gente, a gente criou o Fórum da Música e tal, para, de fato, inspirado no Fórum do Audiovisual, buscar essa institucionalização, que eu sei que é importante para o senhor, enquanto gestor público, para não ficar esse negócio muito pessoal. Ah, isso, é o grupo X, é o grupo Y, é a pessoa isso. fulano, cicrano, porque, de fato, veja, a gestão pública e assim, como você tem um corpo que não é o ideal de tamanho para o que a cultura precisaria, Pequeno, né? É pequeno pequeno, e com com dificuldades. dificuldades. Então, assim, essa ajuda de chegar, porque quem Isso, melhor isso, isso. do que nós fazedores de cultura para dizer, Luciano, Exatamente. Sou a eu que gente tem preciso, esse sou problema. eu que preciso de vocês, né? Sou eu que preciso de fazer interlocução, né? De receber, de ser ajudado mesmo, né? Porque veja, o recurso não vai ficar comigo. Sim, Comigo que eu digo com a Funcaju, sim, né? perfeito. Com o município, né? Até vai uma parte. A lei Paulo Gustavo Cinco por cento diferente da Lei Aldir da Blanc, Lei de Blanc, essa aqui tem um pequeno percentual para gerenciamento de administrativo, né, a parte burocrática, e para aplicação mesmo, né, em unidades. Né, tanto que a gente pretende instrumentalizar, melhorar o cinema Valmir Almeida, né, do Centro Cultural. legal. A lei de Blanc não, ela não nos permitia comprar um clipe sequer. O que eu fiz foi nos beneficiar da construção de uma política cultural para levar para a sociedade. Nós somos intermediários. Aqui a gente vai ter isso, mas o recurso é para as cadeias, é para esse setor mesmo. Né? Então, agora, eu quero fazer da forma, mais uma vez, da melhor forma, portanto, transparente, republicana, democrática, e que tenha um nível de profissionalização. Né? Por isso que eu falo da institucionalização, de quem está no mercado, divergindo ou convergindo, mas que está lá, que existe de fato. Sim, Né? Você vai trabalhar com atores que existem. E nesse sentido, então, eu vejo, por isso que eu vejo, eu disse, por que eu não vou conversar com o fórum? O fórum é um ator que existe, né? A gente vai ver como é que resolve as diferenças. E se tiver divergência, vai discutir no campo que todas as diferenças são travadas de maneira civilizada. Isso faz parte da democracia. perfeito. Agora, são atores que existem. Agora, os fakes não. Né? E existe muito, né? Você sabe que. Luciano, nessa construção da Paulo Gustavo, uma coisa também que muita gente vem lhe questionando é sobre o início das oitivas. Você já tem um planejamento de quando você vai começar as oitivas de fato, porque está dizendo na lei, né, que você É, precisa fazer esses encontros de oitivas e para ouvir, né, o setor. Como é que você eu, está eu planejando fiz a isso? consulta pública, como fiz na de Blanc, a gente fez a consulta pública pela internet. A gente abriu um site específico para isso. Certo? Nós fizemos telefone, zap, tudo isso para receber demandas, dúvidas, tudo, auxílio mesmo para inscrição de projetos. E um serviço presencial. Mesmo na pandemia, eu abri esse serviço lá. Na lei Paulo Gustavo, nós abrimos já a consulta pública, ampliamos depois para uma semana, porque eu achei um pouco rarefeita a contribuição, rarefeita no sentido de que poucas, Pouca. né, para um mercado que
está aí querendo saber. Eu falei, ó, tem algum ruído de comunicação aí. Nós ampliamos por uma semana e vamos fazer agora, né, nos próximos dias, uma reunião técnica. Isso tudo é seguindo o cronograma da lei Paulo Gustavo, né? Isso não é invenção minha, não são opções minhas. Certo. Né? Eu não estou fazendo adaptações aqui. Nós vamos fazer agora uma reunião técnica. O que a gente está discutindo é esses critérios de representatividade. Perfeito. Eu volto mais uma vez para a questão da institucionalização, Sim. porque eu não vou fazer reuniões abertas com o infinito. E eu vou dar um exemplo concreto, que não é uma crítica ao Ministério da Cultura, Tá. né, absolutamente, mas essa reunião que eu participei do fórum do Comitê Sergipano, né, foi marcado, foi o fórum que me convidou, inclusive. Sim, eu participei, eu estava nessa pronto, reunião. pronto. A reunião estava marcada para 7 horas, aí começou com acho que 1 hora de atraso. Sim. Eu estava ali no horário, porque teve um problema da plataforma que não dava a quantidade de pessoas. Eu sou que pontual tinha. até para tomar cachaça, né? Embora tenha tomado muito pouco. Mas imagine para coisas de trabalho. Eu estava Sim. lá muito tempo antes, até porque eu também não queria. Eu o faria de qualquer forma, mas ainda mais numa situação que a gente teve um antecedente aí de ruído. Eu falei, não, quero estar aqui na hora, apto para tudo, e assim foi. E eu fiquei olhando ali aquela desarrumação. A reunião começou e encheu a plataforma, né? Eu cheguei meia hora antes, eu já estava ali. Aí encheu a plataforma e aí passou a haver um verdadeiro debate, quase uma assembleia, para saber como é que fazia, se criava outra sala, se não sei o quê. Veja, eu não faço coisas, eu não estou fazendo crítica ao Ministério da Cultura, mas eu acho que faltou experiência aí, faltou maturidade. Primeiro com desrespeito às pessoas que estavam ali, né? Agora, o tempo do gestor, né? E eu acho que mesmo dos outros proponentes, os que querem conhecer a lei, que os realizadores, os fazedores de audiovisual que estavam ali, o cara chegou cedo, mas fulano não conseguiu entrar, veja se isso é critério para você dispersar uma reunião como quase ocorreu, né? E aí resultou naquilo que acontece sempre nesses movimentos. Eu digo porque eu vou em reuniões constantemente, que é nessa improdutividade. Muita gente quer falar e fala, avança no tempo, fica difícil alinhavar as coisas depois. Isso é falta de modelo de trabalho. É porque eu acho assim, Luciano, eu também sinto isso daí, mas eu acho que, tipo assim, existem feridas, né, nos fazedores de cultura, seja do audiovisual, principalmente da música, e às vezes, quando eles não têm muita voz, e às vezes eles, quando têm uma voz, e pode ser produtivo, e pode lhe provocar em trazer um insight, trazer um projeto, trazer uma opinião que de fato vá lhe despertar a uma coisa que você, no primeiro momento ali do seu plano com o seu time, não se foi pensado, aí ele vem trazer a lamentação dele, e eu acho que não é o lugar, né? E aí talvez isso que você fala Também. Da fala improdutiva. Também. E aí que acontece? Mas nesse sentido, já que você fez, eu participei da consulta pública, eu vi que vocês fizeram pela internet, mas a gente não poderia pensar, e aí vai também como sugestão, e eu não sei se você já tem, inclusive, eu acredito que já tenha planejado, mas de fato fazer presencialmente, porque mesmo no mundo tecnológico que a gente vive, né, mas como a cultura é muito diversa, a gente tem, desde a gente, por exemplo, tem um estúdio aqui, a gente tá no podcast, a gente tem uma sede, mas a gente tem o pessoal lá do Bugio, que faz aquela cultura de rua e tal, às vezes não tem um acesso à internet. Certo. E de a gente fazer um encontro presencial, pode ser num espaço, num teatro, alguma coisa, para de fato aproximar, sabe? Porque assim, veja, eu conversando com o senhor aqui, e nas outras vezes que a gente já teve a oportunidade de conversar, em momento nenhum eu vejo metade do gestor que não é aberto, que às vezes eu vejo outras pessoas falar, entendeu? E de um cara, veja, como você falou, a gente falou da sua história, e para mim fica claro da sua relação com a cultura, porque você viveu a cultura de Aracaju e você sabe. E você tem visto essa evolução. Eu tô vivendo ainda, eu não morri. Não, então, você tá vivendo. Tô brincando. Então, tipo assim, às vezes um aceno desse positivo. Olha, mais uma vez, sim, pode ser. Mas eu acho que não é a questão central, novamente. Perfeito. Primeiro, eu acho que tudo se resume à construção do modelo. Primeiro, qual é o recorte com o qual nós vamos trabalhar? O recorte é infinito, é aberto, ou ele vai ter um limite? Um limite não pode ter, né? Eu não posso dizer assim, não, somente 600 pessoas, somente 200 pessoas vão participar. Eu não posso, com qual critério? Né? Pelo livre-arbítrio não pode ser, mas também não pode ser aberto, como foi aquela reunião. Certo. Tem mais não sei quantas pessoas querendo entrar, veja.
quais pessoas? O poder público não fala com pessoas. Perfeito. Né? Na execução de uma lei como essa, vai falar com fazedores de cultura, mas que são representados. Porque senão, veja, só o fórum me mandou um documento, uma das pessoas do fórum, que menciona a existência de 389 pessoas cadastradas. Certo. Né? E tem outros movimentos aí que não são só o fórum. Perfeito. Daí a dificuldade de com quem a gente vai conversar. A gente precisa definir o chamado corpus. Certo. Né? Definir um recorte que não exclua, que não seja excludente, que não seja Sim. injusto, mas que não seja infinito. Perfeito. Né? Aberto. Essa a minha divergência é essa. A gente precisa construir um modelo. E a partir daí, eu acho que, diferente do que você diz, mais uma vez, vou discordar aqui de maneira muito pontual, eu acho que a oportunidade de fazer virtualmente hoje, ela é mais acessível do que fazer presencialmente. Olha, você vai ter dificuldades. O cara num dia está com um problema de transporte, ou está com um problema de mobilidade em casa, ou doente, uma coisa ou outra, ou não pode sair de casa, mas ali ele poderia participar. Com a plataforma online, né, com uma dessas... Em qualquer lugar ele pode participar. Veja, a reunião, desde que a reunião seja bem organizada, com esse modelo de funcionamento, com infraestrutura com regras, e que as pessoas respeitem as regras, né? Sim. É isso. O problema é que eu fui numa reunião em Limeira, numa dessas reuniões, tem mais ou menos 2 meses e meio, no interior de São Paulo, Lei Paulo Gustavo. E a mesa tinha umas 16 pessoas. Tinha o prefeito de Limeira, o vice-prefeito, a secretária de Cultura, o coletivo. Olha, todo mundo falou. Eu falei, não existe isso. Aí, quando foi 1h da tarde, começou a discutir isso. Começou com atraso de 1h e tanto. Veja, a gente precisa acabar com isso. E justamente no campo da cultura, né? A cultura precisava responder aos preconceitos que são demandados de outros setores, né? Artista é assim, alma de artista. Isso tudo é queimação, né? Isso tudo é depreciação do mundo artístico, e o mundo artístico está muito bem organizado, com muita gente. Aqui, o seu trabalho, que eu conhecia o seu trabalho, mas vim conhecer hoje o Badalando aqui, isso é para Sergipe, veja, isso é amadurecimento, isso é profissionalismo. Sergipe precisa saber que tem espaços como esse. Exatamente. Então a gente não pode abrir mão dessas experiências para apostar em coisas abertas, né, em assembleias existenciais, né, que eu tô aqui com um discurso para extravasar, porque durante 10 anos nunca ninguém me ouviu. Não é o momento, a gente pode ter outros momentos para isso. Sim. Né? Isso é uma coisa que me atritou em alguns momentos com esses segmentos. Né? Porque eu sou duro com isso, porque senão a gente não fecha as coisas. Não, e assim, só o senhor sabe o peso, né? Do mesmo jeito que eu falei que existem as feridas daquele fazedor de cultura, né? Daquele artista tal, não sei o quê, que não tem às vezes o microfone, e às vezes usa o microfone para trazer, né, a lamentação no lugar errado, né? E a gente tem essas críticas, a gente não sabe também como é que o gestor que está ali todos os dias, né, trabalhando em prol de uma coisa que o senhor acredita, que o senhor planejou com a sua equipe e tal, e às vezes também a gente também não sabe, né? Por isso que é importante a gente, num papo desse aqui, a gente conversar, porque a gente eu acredito que estou deixando muito super à vontade para você poder falar e assim, ficar registrado, né, o seu pensamento. Eu agradeço muito, porque eu dou muita entrevista e pelo pouco tempo que os veículos dispõem, e às vezes até pelo próprio profissional que não quer, daquele momento que me entrevista, não quer entrar muito na discussão específica, a gente fica sempre na superfície das coisas. Sim. E aqui a gente está discutindo o X da questão. Exatamente. Você me perguntou antes se eu topava, eu topo sim, né? Desde que o debate seja honesto, sincero, transparente. E olha, pessoal, e assim, e deixar claro para vocês que eu perguntei, Luciano, tem alguma coisa de David? Pode perguntar o que você quiser, que eu não tenho problema. E está sendo feito assim. Então, aí eu queria fechar a última pergunta, sua última observação. Dos 650 projetos, como eu disse, apenas 13 deram problemas e eu encaminhei para os órgãos fiscalizadores. Eu tenho conhecimento de municípios e estados que têm uma cacetada de projetos que não foram entregues, de coisas, de contrapartidas que não foram realizadas. Veja, eu não sei o que a burocracia federal vai fazer com isso. Mas isso pode dar cadeia, você devolver recurso, né? Você obrigar gestores, né, inclusive, a vender patrimônio, quem sabe depois, para ir devolver por conta de recurso mal
executadas. Eu não vou fazer isso, jamais, né? Jamais. E aí, né, algumas dessas cobranças, né, feitas ao gestor, muitas vezes não levam em conta isso. O cara aponta o dedo e não, o recurso é meu, é para a cultura, e Só você sabe quem está sentado na e cadeira. você está segurando. Veja, eu não estou segurando o recurso, não é meu, mas eu não farei de qualquer forma. E tem que ter paciência, porque não é, não sou, eu não construí as regras de, eh, de distribuição e aplicação de recursos públicos. Então, a lei geral de licitações, que mudou agora, mas que na essência não muda muita coisa. Eu já tive uma ideia geral dessa nova lei. É o mesmo critério de licitação. Você distribui dinheiro público com atividades, tem que obedecer os critérios formais. Aí, às vezes, o cara isso podia ser simplificado. Não pode, não pode. Tem que compreender. E aí, na revolta, aponta o dedo, às vezes, com injustiça para o Essa gestor. questão da lei, até que o senhor pediu que a gente aprofundasse um pouquinho também sobre essa questão da lei, que é muito em pauta, essa questão das comprovações, né? É, como é que o senhor vê, né, na questão. Eu acho que hoje tem essa lei já muito bem definida, né, para os eventos e tal, mas na Paulo Gustavo é um pouco menos, né, é, tão rígida, né, como a lei, assim. Mas um caminho também, que fica até como sugestão sobre essa questão. A gente viveu a pandemia que, tipo assim, a gente não sabia, né, que ia viver, então é um caso É, atípico. é. Mas durante a Lei Aldir Blanc, foram premiados, né? A gente recebeu Sim, recursos para sim, desenvolver. sim. Por que não? E aí serve para compreensão também, assim, para contribuir nas suas atuações. É, essas comprovações das premiações que foram feitas na Lei Aldir Blanc, ela não poderia servir para essa comprovação dos artistas que, por exemplo, vamos supor, teve editais lá que foram de apresentações, né? E aí o cara recebeu um valor X. Se esse valor X, ele não poderia ser levado em consideração, né, como uma comprovação na hora, no caso dizer, participar de um Forró Caju ou de outra ação da Olha, prefeitura? como princípio geral, sim, eu concordo que é possível e a gente fez isso na Lei de Blanc e pode repetir. O problema é cercar essa ferramenta, essa possibilidade de critérios, né? Para Certo. que elas não sejam, para que ela não permitam a enrolação, né? Por exemplo, aqui, as lives, né? Tinha gente que queria entregar live, eu posso fazer de casa. Eu falei, não pode, porque daqui a pouco tem o cara de calção, com o filho Sim. dele pequeno passando na frente, o cachorro. E aí, veja, não é para Não você é não vai enganar a mim, profissionalismo. você vai enganar a Perfeito. sociedade. Se Perfeito. você não está preocupado com a sua imagem para uma coisa que vai ficar aí perene para a vida inteira, mas eu estou, até porque isso é dinheiro público. Depois Sim. vão dizer, olha aí, ó, o secretário de Cultura de Aracaju entregou, botou dinheiro público nessa coisa aí. Aí eu falei, tem que ter. Daí a gente foi para uma produtora, né? Eu Sim. defendo, por exemplo, que a cadeia de estúdio de áudios aqui de Aracaju, que é audiovisual, né? As Sim. cadeias de produtoras de vídeo, a cadeia de produtoras de vídeo, que a gente tenha, né, diálogo com esses segmentos que são empregadores, que pagam impostos, Sim, perfeito. que geram Trabalho que desenvolvimento gera econômico na desenvolvimento cidade. econômico e fomento, né, cultural, E que a cultura é registra, um né? trabalho essencialmente cultural, é Sim, do campo da cultura mesmo. Cultura perfeito. não é só quem toca o violão e canta, Sim, sim. né? Eu defendo que a gente envolva esses segmentos, né? E com critérios inclusive de você pesar o mercado, saber de que forma a gente vai tratar o pequeno e o grande, né? Mas Certo. levar esse fomento. Ampliar a compreensão daquilo que é a produção cultural, né, no campo do audiovisual, como fizemos na Lei Aldir Blanc, quando saímos das 4 cadeias do projeto Janela para as Artes, que foi um projeto, como eu disse, com recursos próprios, um projeto de fomento, né, local, para a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de emergência nacional, e ampliamos para 9 categorias. Nós incluímos backstage, né, gente que Sim. trabalha na cadeia da Ao música, redor, é né? isso, Que também estava sofrendo os impactos da sofrendo, o cara pandemia. trabalha carregando instrumento, montando palco e tal. E nós incluímos isso, foi a compreensão que nós tivemos. É isso que eu quero aplicar na lei Paulo Gustavo. Coisa Isso boa. tudo não é simples, isso tudo vai levar o tempo que for necessário. Eu não estou parado, eu sou um órgão pequeno,
agora cuidando do Forró Caju também, mas já venho debruçado da lei do Paulo Gustavo há muito tempo, e conversando com vários setores. E já fiz a nossa primeira, que vocês chamam de oitivas, fiz uma audiência pública, né? Recebemos uma Certo. série de dados, né, que serve para orientar um pouco na construção dos editais. Eu quero debater, não quero apresentar nada fechado, Sim, né? Porque, primeiro que eu sei que de lá pode vir, né, como você mesmo que é um sim. crítico com base, né, com conhecimento, me interessa muito saber sua opinião. Eu vou estar entendendo a sua opinião como ajuda, inclusive, e eu Sim, preciso mas dessa eu ajuda. acredito que tem que ser feito isso. O que eu não quero é perder o protagonismo, Sim, não por não. vaidade, mas é porque aí o controle do O processo gestor é você, eu cara. preciso ter por uma razão muito simples, sou eu que vou prestar A contas. sua assinatura é É sua isso. lá. Luciano, mais uma vez eu queria agradecer. A gente até já passou um pouquinho da hora, mas assim, foi muito importante. Para a gente fechar mesmo, queria que você falasse assim sobre futuro. A gente falou um pouco da Paulo Gustavo, que tá aí, é um futuro bem próximo, né? Já estamos às vésperas de vocês começarem a instrumentalizar lá, mas a gente tem só o Forró Caju, queria só você falasse um pouco sobre Forró Caju. A gente já teve o lançamento, né? Já foi anunciado, já temos as atrações. Sua expectativa, né? Porque você já tem quase 4 anos, né, à frente da Funcaju. E o que você vem traçando para esses, digamos assim, pro A, restante do a reta ano aí, a final. reta Ou a reta final? final da gestão, né, que termina no ano que vem. Olha, Isso. Forró Caju vai ser o mesmo sucesso do ano passado. A programação teve uma acolhida ainda melhor. Os pops, os nacionais, as grandes estrelas e os locais, os dois bem mesclados, bem escolhidos, todos talentosos, os cachês não importa, isso, como eu disse, é mercado quem Cada um forma, fez a o sua poder público compra, é comprovação. só fazer uma pesquisa de como funciona no Nordeste inteiro. Continuo dizendo que Aracaju é a cidade, a grande cidade nordestina, a capital e grande cidade, porque isso, quando eu digo isso, eu me refiro também a Caruaru, Petrolina, Campina Grande, que tem o maior índice de presença de música nordestina raiz no nosso Forró Caju. Vai em Caruaru, né? Vai em Campina Grande, que são os dois ícones, né, do Sim. forró. Tem muito mais mescla há muito tempo. O Chiclete com Banana entrou lá há 30 anos, né? Tem Fuba de Taperoá, tem coisas maravilhosas, mas tem Chiclete com Banana há muito tempo. Vá ver a programação e compare com a de Aracaju. Então, Forró Caju vai ser um sucesso porque tá expandido também para 4 bairros, para a repetição de um projeto que foi também um sucesso no ano passado, que é o Forró na Praça, Forró no Centro, ali na Praça General Valadão, Certo. uma parceria com a Fé Comércio, já me referi aqui, Sim. e o Circular Junino, que são espécie de performance, de happenings juninos que a gente vai fazer em alguns pontos Que turísticos de legal. Aracaju, no mercado, na rodoviária, na feira do turista, né, em vários locais turísticos da cidade, levando casais de quadrilha junina e pé de serra, tudo artista local. Isso vai ser um sucesso, com certeza. Mas eu quero, já que eu estou me despedindo, dizer que a gente tem como meta ressignificar unidades como fizemos na Biblioteca Ivone de Menezes, lá no Augusto Franco, que hoje funciona com múltiplas atividades, com biblioteca também, mas com múltiplas atividades, buscando expandir ainda mais, buscando fortalecer também cada uma dessas unidades. Vamos iniciar uma reforma na Clodomir Silva, no Siqueira Campos, com a mesma finalidade. E o Centro Cultural, que fizemos uma reforma e estava quase pronta, e aí eu conversei com o prefeito e a gente vai parar essa reforma agora, não vai entregar agora o prédio, porque vamos investir na qualificação do cinema e do teatro João Costa, para que a gente entregue, não sei quando, mas espero que até o começo do ano que vem, um centro cultural vivo, né, com um novo sentido. Eu acho que esse é um patrimônio da cultura sergipana, é um prédio belíssimo, mas que houve falhas de concepção ali para o funcionamento daquele centro. A gente está discutindo tudo isso com gente que é da área e que vai ser nosso próximo desafio até o ano que vem. E por fim, quero dizer que sou de paz, não tirem do contexto as minhas falas, mas eu preciso enfrentar o debate, né, porque fica parecendo que a gente está acuado, né, e que, portanto, perde a razão, né, que Sim. está numa situação até de devedor para com a sociedade. Eu acredito nas minhas verdades. No dia que eu não acreditar, eu saio desse negócio. Respeito todas as outras, agora quero diálogo nesse nível aqui.
Não quero guerra em redes sociais, Não, nada disso, mas não tenho ódio nenhum. É com os divergentes também que nós vamos continuar fazendo cultura em Aracaju. Eu sou paz e amor, né? Por mais que pensem que não. pô, que bom, Luciano. Eu preparei aqui eu trouxe um presente para Opa! você. Isso aqui é um livro da Fernanda Freitas, Direitos Autorais para Todos. É um livro super didático que fala sobre a importância do direito autoral, né? A gente aqui, enquanto editora, gravadora, a gente defende isso com unhas e dentes, o direito, né, do autor, né? Às vezes que ele só é o compositor e ele não tem esse reconhecimento e tal, e o direito autoral no país, ele tem ficado cada vez mais forte. Imagine que um compositor, ele pode receber direitos autorais até 70 anos após a sua morte. Isso, E isso, isso é um patrimônio de família, nosso isso. patrimônio cultural, do nosso povo e tal. E a gente faz sempre, e ganhei esse livro da UBC, tô lhe presenteando também para que você possa conhecer, né, um pouco mais sobre o direito autoral. Eu sei que você conhece, queria deixar um recorte aqui, uma informação que a gente teve, que a Funcaju é uma das poucas prefeituras que estão adimplentes com o ECAD, que tem um diálogo nas suas ações, Projeto Verão, Forró Caju. Então a gente vê essa atuação de vocês, a gente fica grato. É Bom, importante porque a política pública cultural ela passa pelo direito autoral. Não existe política pública cultural sem a preservação do direito isso, autoral, né? isso, Do nosso isso, criador, isso, do nosso isso, artista, seja na isso, música, seja na escultura, seja isso, na literatura, em todos os campos e o direito autoral tá lá. isso. Então, esse livro aí é para você, se você gosta de ler, se eu também Gosto, escritor, eu né? agradeço, será bem-vindo, será não só será útil, muito útil para mim, Exatamente. né? Com certeza vai me enriquecer e eu farei bom uso. Eu que Coisa agradeço, boa. agradeço a oportunidade dessa conversa aberta, sincera, direta, esclarecedora, é muito boa para mim, né? Muito boa. Eu que agradeço a oportunidade. Ô, Luciano, eu agradeço demais, meu velho. Olha, Opa, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui no Badalando. O que vocês precisarem da gente para qualquer consulta, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que a gente possa contribuir nessa sua construção da política pública, né, voltado ó, para a cultura, conte sempre com a gente, que a gente sabe que ninguém sabe de tudo, né? Que o mundo está muito mudado. Hoje você tem as plataformas digitais aí que não existe mais loja de disco, de CD, tá tudo no digital, é um mercado muito novo e a gente tem toda uma inteligência, toda uma expertise e o nosso objetivo de fato é disseminar essas informações para que ela não fique loteada e não chegue na maior quantidade de pessoas. isso. Olha, eu agradeço muito. Que bom que existem é, setores, segmentos aqui da área da cultura se tornando específicos como vocês, e são com esses canais que eu quero estabelecer essa interlocução constante. Quando eu digo que não quero falar em aberto, né, é preciso que hajam atores, e Sergipe precisa disso, porque muitas vezes em algumas áreas a gente tem dificuldade de identificar. Então é muito bom ter essa oportunidade de materializar de maneira concreta a discussão com alguém que está produzindo cultura também. Eu agradeço as sugestões e quero me colocar à disposição, não só do Badalando, porque aqui você representa muitos outros que estão fazendo Aqui trabalhos. somos 78 artistas, 580 obras e 490 músicas lançadas na Então, plataforma eu quero digital. dizer que a Funcaju está aberta para dialogar com quem está pensando a cultura e expandindo, né, a própria o trabalho cultural aqui em Sergipe. Valeu, Luciano. Ó, que papo interessantíssimo, meu amigo. Ó, veja, a gente falou de tanta coisa aqui que se você não tiver com um caderno do outro lado anotando tudo, você tá comendo música. Eu tô muito feliz. Eu queria agradecer mais uma vez ao Luciano de ter se disponibilizado, de ter aberto realmente o coração dele, de tudo que ele pensa, a gente esclarecer tudo. Então foi show de bola. O episódio acaba aqui. Se você não se inscreveu nesse canal, meu amigo, você não sabe o que tá perdendo. Preciso que vocês compartilhem, comentem para esse conteúdo ir cada vez mais longe, beleza? Fico por aqui, até o próximo episódio.